uma das preocupações que eu mais sinto quando eu falo sobre a teoria do apego para pais e mães é a preocupação se eu não estou dando demais, se eu não estou dando colo demais, acolhimento demais, e se eu não estou tornando essa pessoa dependente. Né? Eu sempre falo sobre isso aqui no Instagram, mas hoje eu queria trazer um conto, né, que exemplifica um pouco do que eu tento falar. É um conto que está presente no livro do Rafael Guerreiro, é um psicólogo de Madrid. O livro chama Desenvolvimento Emocional dos Seus Filhos. Acredito que ele ainda não tenha tradução para o português, mas é um livro muito criativo que fala sobre as necessidades da criança e as necessidades emocionais, inclusive, e vai falando um pouco sobre a teoria do apego, exemplificando com contos bem fictícios, né? E um desses contos que eu vou trazer para a gente refletir hoje, né, fala sobre um reino animal, era o reino dos urubus e o reino das panteras. Eles viviam em guerra até que os deuses maias, né, fizeram um acordo com eles de dar filhotes de unicórnios para ambos os reinos criarem esses filhotes de unicórnios, que eram tidos como animais mágicos, que traziam boa sorte, prosperidade para aquele reino. E aí eles toparam o desafio de ficar em paz e de criar os unicórnios da melhor forma possível, né? Só que o tempo foi passando e o que aconteceu é que no reino dos urubus, os unicórnios não se desenvolveram com saúde, né? Eles cresceram cheios de problemas emocionais, então eram agressivos, não conseguiam formar pares, não conseguiam ter relações afetivas com os próprios filhotes, tinham muitas queixas físicas, né? Somatizações, dor de estômago, dor no corpo, enfim, os unicórnios não conseguiam crescer felizes e não estavam trazendo essa tal harmonia ou prosperidade que tinha sido prometido. No reino dos urubus. No reino das panteras, a coisa lá era bem diferente, né? Então os unicórnios se desenvolveram com um potencial incrível de segurança, de espírito de equipe. E aí o rei urubu foi pedir ajuda a um sábio, né? Era um sábio tigre, que passou muito tempo para dar um retorno para ele e ajudá-lo, né? E aí, um ano depois que ele tinha pedido ajuda, o sábio chama não só o rei urubu, como a rainha pantera, põe os dois aqui numa sala e diz: agora vamos conversar. Você me disse que os seus unicórnios não estão bem, não cresceram bem, mesmo que você tenha feito o melhor que você podia, né? Você pode me dizer então como é que você criou os filhotes de unicórnio? Perguntou ele lá pro rei urubu. Aí o rei urubu disse: eu criei como eu crio os meus próprios filhotes. Aí depois vamos falar como é que você cria então os seus próprios filhotes. Aí ele: bom, os urubus nascem, né, no primeiro dia é muito difícil, eles não enxergam ainda direito. Aí a gente tem muitas penas, mas as penas ainda não são capazes de voar, então a gente fica ali com eles, dá o alimento na boca deles. Mas já no segundo dia ele já consegue, já tá de olho aberto, já consegue ali ir bicando a comida ao redor dele. No terceiro dia a gente não precisa mais nem alimentar eles. Eles já se alimentam sozinhos, a gente já vai se afastando para que eles nem percebam que a gente está por perto, para que eles comecem a se virar sozinhos. Aí, rapidinho, um mês ele já consegue caminhar, com 2 ele já tá quase preparado para o voo. E é assim, né? Aí ele tá. E então, os unicórnios vocês criaram como vocês criam seus filhos? Foi, né? A gente criou para que eles fossem assim, independentes, autônomos e conseguissem se virar. Tá. E aí ele perguntou, e no reino das panteras, né? Como é que foi lá? Aí a rainha pantera disse: nossa, lá é muito diferente. Nossos felinos levam muito tempo para se desenvolver, eles nascem sem enxergar nada. E aí passam semanas para conseguir enxergar, eles não conseguem se alimentar sozinhos, a gente precisa trazer o alimento. Além do mais, eles precisam que a gente fique o tempo todo junto, porque senão eles não conseguem se manter seguros e protegidos. Se eles saírem sozinhos, são presas fáceis. Então a gente precisa permanecer o tempo todo ali com eles.
Somente aos 3 anos é que um filhote de pantera consegue ter movimentos mais rápidos para conseguir se defender das presas e correr como uma pantera adulta. Então é muito diferente. Aí ele perguntou, e foi assim que você criou o unicórnio? Né? E ela disse sim, né? Os unicórnios foram criados dentro do mesmo estilo que a gente criava os nossos filhos e foi tudo realmente bem, né? Eles levam muito tempo para conseguir desenvolver a sua capacidade de ter autonomia. E aí o sábio perguntou ao urubu se ele percebia a diferença que existiu entre as aves, né, e os felinos. Ele disse, percebi. Então foi por isso, né? E aí o sábio conclui que sim, que cada animal, né, que cada reino tinha uma forma e um tempo diferente de se desenvolver. E que o que precisava ser observado na criação era qual era a necessidade do unicórnio. E não achar que a necessidade do unicórnio era igual à do urubu, né? Que as aves tinham outras necessidades, outro tempo, outro ritmo de desenvolvimento. E aí, né, a partir daí, ele fala sobre algo que ele chama de frio emocional. Quando eu quero antecipar essa busca, esse desejo para que esse filho tenha autonomia, e eu não estou atenta ao desenvolvimento dele, eu não consigo aquecê-lo, não só mais fisicamente, mas aquecê-lo emocionalmente. Ele fica com um frio existencial, né? Um vazio existencial. E isso vai desequilibrando o desenvolvimento de toda essa inteligência emocional, essa capacidade de aprendizagem incrível que tem um unicórnio, né? E aí ele cita, olha, lembra dos unicórnios que foram entregues ao reino dos do beija-flor? Aí ele disse, lembro. O que aconteceu? Eles foram capazes até de desenvolver asas e voar. Ele disse, pois é. O unicórnio leva muito tempo para se desenvolver porque ele tem uma capacidade de aprendizagem muito grande, né? Então ele precisa ser envolvido nesses cuidados parentais iniciais, né? Até que ele tenha condições de explorar todos esses conhecimentos que estão ao redor dele e se desenvolver. E assim vai terminando esse conto, né, onde o urubu se dá conta, o rei urubu se dá conta do que ele tinha feito e volta lá, imbuído do propósito de estar atento à necessidade dos filhotes unicórnios e mudar o estilo de criação dos unicórnios, né? Eu tô falando desse conto porque muitas vezes me preocupa demais quando eu recebo famílias, até com bebês, né, bebezinhos e tal, com essa preocupação da autonomia. Autonomia de dormir só, autonomia de comer só, de ficar sozinho na cadeirinha, no berço e não precisar desse envolvimento, né? E aí é muito interessante a gente pontuar isso, né? Desenvolver seria tirar esse envolvimento, que é como a natureza do nosso ser humano, né, chega para nós. Chega envolvido por um útero, por uma placenta, né? Quando a gente sai, a gente já começa a se desenvolver. E a cada passo do desenvolvimento, né? Aí ele amamenta, daqui a pouco é o desmame, daqui a pouco ele começa a sair do nosso colinho para engatinhar. Então, desenvolver é ir tirando, né, esse invólucro, ir tirando essa necessidade dessa fusão. Mas isso só é possível a cada fase que tem um tempo, uma forma específica para aquele ser humano, para aquele bebê especificamente. E a gente tem que estar muito atento e respeitoso a isso. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para você o que eu quis dizer aqui. Calma, não se angustie, tem um tempo para que a autonomia chegue. A gente precisa estar atento aos sinais de desenvolvimento e não querer acelerar para não correr o risco de criar esse frio emocional que atrapalha a aprendizagem cognitiva, inclusive, e a aprendizagem da inteligência emocional. Até a próxima, pessoal!